Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fico muito feliz em ver o quão nosso trabalho não foi em vão. Apenas de ver o e-mail e ver que alguém queria que a gente contasse sua história. Vamos para mais um relato dos inscritos. Para verushorror@gmail.com. Assunto: experiência que mudou minha vida para sempre. Olá, pessoal do canal. Sou inscrito há 2 anos e nunca pensei que escreveria um e-mail como este. Sempre fui cético, daqueles que riem das histórias de terror e falam que é tudo encenação. Mas depois do que aconteceu comigo há 3 meses, não consigo mais dormir direito. Preciso contar isso para alguém que entenda, senão vou enlouquecer. Meu nome é Gabriel e trabalho como designer gráfico. No final de maio, minha avó Helena faleceu aos 89 anos em Petrópolis. Era uma mulher estranha. Sempre falava coisas sem nexo nos últimos anos, dizia que eles estavam vindo buscá-la. A família achava que era demência, mas agora não tenho certeza de nada. Fui o único neto que se ofereceu para limpar a casa dela antes da venda. A casa era antiga, de 1920, com aqueles corredores escuros e quartos enormes que fazem eco. No quarto principal, onde ela dormia, havia um espelho antigo gigantesco na parede, daqueles com moldura dourada trabalhada meio fosta pelo tempo. Media uns 2 metros de altura por 1,5 metro de largura. Minha avó sempre dizia que era herança da bisavó dela, vinha passando de geração em geração. O que mais me chamou a atenção foi que o espelho estava coberto por um lençol preto grosso, pregado na parede com tachinhas. Achei estranho. Quando tirei o lençol, o espelho refletia normal, mas tinha uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando através dele. No primeiro dia limpando a casa, tudo normal. Mas na segunda noite, quando estava organizando os papéis dela no escritório, comecei a escutar passos vindos do quarto principal. Passos lentos, arrastados, como de alguém muito velho. Subi para ver e não havia nada, mas o espelho estava embaçado, como quando você respira perto dele no frio. E na condensação havia uma marca, como se alguém tivesse encostado a mão do outro lado. Isso já me deixou nervoso, mas resolvi continuar. Na terceira noite, as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Estava dormindo no sofá da sala quando acordei com o som de algo raspando na parede do andar de cima. Como unhas arranhando madeira. O som vinha exatamente de onde ficava o espelho. Subi com uma lanterna, a energia sempre oscilava naquela casa maldita. O som parou na hora que pisei no quarto. Quando iluminei o espelho, quase caí para trás. Havia palavras arranhadas na superfície, escritas de trás para frente, como se alguém do outro lado tivesse escrito: "Ele não pertence aqui." Não consegui dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, as palavras tinham sumido, mas havia pequenos riscos permanentes no espelho, que não estavam lá antes. Liguei para minha tia Clara, irmã da minha avó, e perguntei sobre o espelho. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: "Seu avô morreu na frente daquele espelho, Gabriel. Helena nunca me contou como exatamente, mas ela sempre dizia que ele ficou preso lá dentro." Achei que era delírio de uma velha assombrada pela perda, mas resolvi pesquisar. Encontrei a certidão de óbito do meu avô. Causa da morte: parada cardíaca súbita. Mas o que me arrepiou foi a data. Ele morreu exatamente 40 anos antes, no mesmo dia que eu estava limpando a casa. E havia uma anotação no verso da certidão, escrita à mão pela minha avó. Encontrado no quarto. Olhos hidrados fixos no espelho. Não conseguimos fechá-los. Na quarta noite, decidi confrontar seja lá o que fosse aquilo. Fui direto para o quarto principal e me posicionei na frente do espelho. Por alguns minutos, nada. Então, lentamente, meu reflexo começou a se mover de forma diferente. Quando eu levantava a mão direita, o reflexo levantava a esquerda, mas meio segundo depois. Era sutil no começo, mas foi ficando mais óbvio. De repente, meu reflexo parou de me imitar completamente. Ficou parado, me encarando, enquanto eu me mexia desesperadamente na frente do espelho. E então, o reflexo sorriu. Mas não era meu sorriso. Era um sorriso torto, cruel, cheio de dentes podres, que eu não tinha. Foi quando ouvi a voz pela primeira vez. Vinha do espelho, mas também de dentro da minha cabeça. "Gabriel, você veio me visitar?"
A voz era rouca, antiga, cheia de malícia. Há 40 anos que espero por um novo corpo jovem. Eu tentei me afastar, mas meus pés não obedeciam. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e me prendessem ali. O reflexo no espelho começou a se aproximar da superfície, como se estivesse caminhando em direção ao vidro. Eu podia ver os detalhes do seu rosto ficando mais nítidos. Era meu rosto, mas deformado, envelhecido, com olhos completamente negros. Seu avô era forte, continuou a voz. Mas você é jovem. Suas artérias são flexíveis. Seu coração bate forte. Será perfeito. Senti uma pressão terrível no peito, como se meu coração estivesse sendo espremido por uma mão gelada. Minhas pernas fraquejaram e comecei a cair, mas meus olhos continuavam presos no espelho. O reflexo agora tinha as mãos encostadas na superfície interna do vidro, como se estivesse tentando empurrá-lo para sair. Foi então que me lembrei das palavras arranhadas no espelho. Ele não pertence aqui. Não era sobre mim. Era sobre a coisa que estava presa lá dentro. Minha avó sabia. Ela sempre soube. Com o último fôlego que me restava, consegui balbuciar. Você não pertence aqui. A pressão no peito parou instantaneamente. A coisa no espelho soltou um grito de raiva que fez todos os vidros da casa tremerem. O reflexo começou a se afastar da superfície, voltando para as profundezas do espelho, mas continuou gritando: "Eu voltarei. Sempre volto. Esta família me deve uma vida." Consegui me levantar e corri escada abaixo. Peguei minha maleta e saí correndo da casa sem olhar para trás. Só voltei na manhã seguinte com meu primo e 2 amigos. Quebramos o espelho em 1000 pedaços e jogamos tudo em caçambas diferentes pela cidade. Mas, pessoal, aqui vem a parte que mais me assombra. Uma semana depois, estava em casa organizando as coisas da minha avó quando encontrei um diário dela escondido no fundo de uma gaveta. As últimas anotações eram de poucos dias antes da morte dela. O espelho está inquieto de novo. Faz 40 anos que consegui prendê-lo lá, mas ele está ficando forte. Gabriel vai vir limpar a casa. Preciso encontrar um jeito de protegê-lo. A maldição desta família precisa acabar. Descobri que ele não pode sair sozinho. Precisa de alguém da família para chamá-lo pelo nome. Por isso cobri o espelho. Enquanto ninguém o vir e falar com ele, ele fica preso. Estou morrendo. Não consegui contar para ninguém a verdade. Gabriel não acredita em nada disso. Deus me perdoe, mas vou deixar pistas para ele descobrir sozinho. A última anotação me gelou o sangue. Sua bisavó não morreu de causas naturais. Ela invocou esta coisa em 1943, tentando trazer o marido de volta da guerra. Mas o que voltou não era ele. Desde então, a coisa fica presa no espelho, se alimentando da energia vital da família, esperando por alguém jovem o suficiente para possuir. Meu marido não resistiu. Espero que Gabriel seja mais forte. No final do diário, havia uma oração em latim e instruções para quebrar a maldição definitivamente. Mas quando fui traduzir, descobri que era preciso quebrar o espelho em solo sagrado e queimar os pedaços com sal grosso abençoado. Só que, pessoal, eu descobri isso tarde demais. Os pedaços já tinham sido levados pelo caminhão de lixo e espalhados por quem sabe aonde. E desde então, coisas estranhas têm acontecido. Acordo todas as noites às 3h17, exatamente o horário que meu avô morreu, segundo o atestado. Sinto olhos me observando o tempo todo. Qualquer superfície reflexiva me deixa nervoso. E ontem eu juro que vi aquele reflexo distorcido me encarando no vidro da janela do escritório. Pior ainda, comecei a ter sonhos onde estou numa casa escura, cheio de espelhos em todas as paredes, e uma voz me chama pelo nome. Nos sonhos, eu sempre ando em direção à voz, mesmo não querendo. Acordo sempre antes de encontrar a fonte da voz, mas tenho a sensação terrível de que esses sonhos são uma contagem regressiva. A coisa mais assustadora é que, desde esse episódio, minha perspectiva da vida mudou completamente. Antes eu achava que depois da morte era só escuridão, o fim. Agora sei que existem coisas piores que a morte.
Existem coisas que ficam presas entre a vida e a morte, se alimentando de rancor e vingança, esperando décadas por uma oportunidade de voltar. Comecei a valorizar cada dia como se fosse o último, porque talvez seja mesmo. Abracei minha família mais, pedi desculpas por brigas antigas, comecei a fazer coisas que sempre adiei. Não por positividade, mas por medo genuíno de que meu tempo está contado. Pesquisei mais sobre minha família e descobri que vários parentes morreram jovens de parada cardíaca súbita nas últimas décadas. Todos homens. Todos na faixa dos 28 a 35 anos. A mesma idade que tenho agora. Estou escrevendo isso porque preciso que alguém saiba a verdade. Se alguma coisa acontecer comigo, pelo menos ficará registrado. E se algum dia encontrarem pedaços de um espelho antigo com moldura dourada, por favor, queimem tudo em solo sagrado. A coisa mais cruel nisso tudo é perceber que minha avó sabia que eu ia passar por isso e não conseguiu me proteger. Ela morreu carregando esse peso, tentando me deixar pistas para eu me salvar sozinho. Como deve ter sido terrível viver décadas sabendo que uma entidade malévola estava esperando para possuir alguém da família. Esta coisa, seja lá o que for, não é apenas um fantasma, é algo inteligente, paciente, cruel. Se alimenta do nosso medo, da nossa energia vital e fica mais forte a cada geração. Não quer apenas nos matar, quer nos possuir, usar nossos corpos para voltar ao mundo dos vivos. Não sei se vou conseguir quebrar essa maldição. Não sei nem se vou estar vivo quando vocês lerem este e-mail. Mas se estiverem lendo, é porque ainda há esperança. Por favor, compartilhem minha história. Talvez alguém que entenda dessas coisas possa ajudar. Ou talvez minha história sirva de alerta para outras famílias que passem por algo parecido. O terror real não é o que vemos nos filmes. É descobrir que existem coisas antigas, pacientes e cruéis que esperam décadas por uma oportunidade de destruir nossas vidas. É perceber que nossa família carrega uma maldição que passa de geração em geração e que talvez sejamos nós os próximos. Se vocês publicarem minha história, por favor não usem meu nome completo, mas usem a cidade. Petrópolis tem outras casas antigas, outras famílias com segredos sombrios. Talvez minha experiência ajude alguém. E se por acaso algum dia vocês receberem a notícia de que um jovem de 28 anos morreu de parada cardíaca súbita em Petrópolis, olhando fixamente para um espelho, vocês saberão que a coisa conseguiu o que queria. Obrigado por lerem até aqui. Espero que nunca precisem viver algo assim. Gabriel Santos. Ainda lutando. PS. Depois que escrevi este relato, quebrei todos os espelhos da minha casa. Não me importo com os 7 anos de azar. Azar já estou vivendo há 3 meses.